volta aqui no nosso Morning News, 8 horas e 47 minutos. Vamos conversar agora com Mirela Hirakawa, economista sênior da Azequest. Já está aqui conosco nessa sexta-feira para a nossa conversa. Mirela, seja muito bem-vinda ao Morning News. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Isabela. Muito obrigada a todos aqui acompanhando nessa manhã de sexta-feira. Mirela, eu quero começar falando contigo. Hoje teremos a redução no preço do diesel nas refinarias, 20 centavos, anunciado pela Petrobras. E a gente vê que essa questão do combustível é bastante debatida entre os economistas, muito debatida na sociedade por conta de todo o impacto que nós vimos recentemente ter na inflação. Muito da inflação que vivemos hoje está baseada ali no preço do combustível, toda aquela alta no preço de commodities que vimos acontecer. Queria saber sua opinião, como que você vê essa redução nos preços, tanto do petróleo, também no preço do combustível, e se você está projetando algum tipo de impacto positivo, né, para uma deflação, na verdade, não positivo para a inflação, mas positivo, uma deflação aí vindo nos próximos meses. Como que você avalia essa situação? Essa pergunta é muito importante. Acho que dentro da composição de custos do Brasil, combustíveis é com certeza um dos fatores mais importantes. Então, essa redução que a gente já está vendo, tanto dos anúncios da Petrobras de redução de preços de gasolina quanto de diesel, assim como as reduções de impostos, todos os impactos das medidas fiscais vão ser muito relevantes para a inflação. E a gente está vendo, né, a composição de todos esses fatores que eu comentei agora, fazendo com que as projeções das inflações para 2022 saíssem ali lá de um patamar próximo de 9%, e a gente começou a flertar ali em 10% para esse ano, e indo para algo próximo ali de 7%, 7,5%, justamente em grande parte sendo explicada por esses fatores. E especificamente o ponto que você levantou da redução de 20 centavos do diesel, lembrando que o diesel ele tem um peso muito pequeno para o nosso índice de inflação, o IPCA, porém ele é muito importante na cadeia como um todo, sendo que a gente sabe que ele é uma composição muito importante em impactos indiretos. O impacto direto, como eu comentei, é pequeno, próximo de 2 bips apenas, mas o impacto indireto é maior. A gente sabe também que quando os reajustes de gasolina são anunciados, a gente fica também de olho, porque esse sim tem um impacto mais relevante direto no nosso índice. Com esses dados, Mirela, a gente viu, né, nessa semana aí a nova taxa Selic. Qual que é a sua projeção, né? Alguns economistas mais pessimistas acreditavam até de passar ali a 14%. Qual que é a sua visão? Deve continuar ali, deve parar nos 14%? Até o final do ano? Acho que para tentar responder essa pergunta de forma mais completa, eu vou falar um pouquinho do cupom dessa semana. Ele não mudou muito a nossa cabeça em relação à taxa de juros final. A gente continua esperando uma taxa de juros final de 14%. Claro que terça-feira, com os dados que vão ser divulgados, né, com a comunicação que vai ser divulgada na ata, a gente vai ter maior clareza sobre o plano de voo do Banco Central, mas por hora a gente não altera nossas projeções. E em relação ao que era esperado e o que foi entregue da decisão de taxa de juros dessa semana, a decisão por si foi era amplamente esperada, então não surpreendeu. Acho que o que surpreende um pouco é a comunicação e a sinalização dos próximos passos. Então, falando um pouco dessa comunicação, acho que o mercado viu com um consenso, uma comunicação um pouco mais dovish, principalmente quando ele muda ali a forma de olhar a inflação, ele flexibiliza ali o horizonte relevante da política monetária, colocando ali 18 meses, tirando um pouquinho do peso do ano calendário. Então, acho que, no geral, a mensagem foi um pouco dovish. As expectativas devem se concentrar ali nas nossas projeções próximo de 14% para um ciclo final. E lembrando que ele ali na sinalização do próximo passo, na próxima reunião de setembro, ele manteve a porta bem aberta, colocando ali quase 50% de probabilidade de manutenção e 50% da probabilidade
de uma alta de 25 bips, porém, quando a gente olha na composição como um todo dessa comunicação, mesmo nessa flexibilização do horizonte relevante para a política monetária de 12 meses ali, que estaria próximo de 3,5, esse 3,5 ainda é acima da meta de inflação para aquele período, né, que é o primeiro trimestre de 2024, que é próximo de 3%, e reflete ali os riscos e para a gente uma probabilidade maior de uma continuidade do ciclo. Mas é o que eu havia comentado, mais informações a gente vai ter na terça-feira com a divulgação da ata. Uhum. Mirela, você comentou sobre o Banco Central aqui do Brasil, mas o mundo todo olha para o Banco Central dos Estados Unidos, querendo saber quais vão ser as movimentações ali do Fed, né? Principalmente em meio à discussão se está em recessão, se não está em recessão. Hoje mesmo saem os dados do payroll, e esse dado é um dado muito importante porque vai mostrar como que está, né, a economia lá dos Estados Unidos e se o Fed está indo no caminho certo. Eu queria que você explicasse para a gente sua visão sobre isso e quais os pontos relevantes, importantes, que o investidor tem que ficar de olho nesses dados do payroll, até mesmo para saber se veio mais alto, o que pode impactar, se veio em linha, o que pode impactar. Enfim, como que você analisa isso, o que a gente precisa ficar de olho nesses dados do payroll que saem daqui a pouquinho? Para responder essa pergunta, eu vou dar um passo atrás e falar por que, né, o payroll é tão importante, porque a gente tem que olhar com uma atenção muito maior do que a gente já estava vendo. Então, acho que a discussão das últimas semanas é justamente a recessão técnica, depois da divulgação do PIB dos Estados Unidos. Lembrando que recessão técnica é quando o crescimento, né? Então, o PIB apresenta, na verdade, quedas sucessivas, 2 quedas sucessivas, porém a composição da atividade, todos os fatores da atividade apontam para uma direção contrária, né? Então a gente vê o headline ali do PIB apresentando alguma fraqueza, mas todos os outros fatores, e aqui a gente coloca principalmente o mercado de trabalho, não apresentando ainda sinais de fraqueza e ainda mostrando alguma resiliência. Você, Felipe, comentou agora há pouco sobre os dados de atividade de mercado de trabalho que a gente já divulgou ao longo dessa semana. Acho que a gente começa a ver alguns indícios, né? Tenta captar algum indício de fraqueza, porém, quando a gente olha a divulgação e as expectativas para o payroll de hoje, quando a gente vê ali na telinha às 9h30, quando a gente vê os dados sendo divulgados, a gente precisa principalmente tentar responder essa pergunta. Será que a gente está vendo uma fraqueza no mercado de trabalho que corrobora com uma preocupação maior sobre a atividade nos Estados Unidos? Eu acho que o conjunto total dos números que vão ser divulgados hoje, tanto a taxa de desemprego quanto as novas vagas de trabalho, devem ir em linha ainda com um mercado sem grandes sinais de uma desaceleração que traga grandes preocupações em relação à atividade nos Estados Unidos. Acho que o conjunto de informações todo nessa semana, né, a gente teve o ISM, outros itens que corroboram com um conjunto de informações para os Estados Unidos que mantém a nossa relativa tranquilidade em relação à qualidade da atividade versus o que a gente viu de fato nos dados do PIB. E em relação à Europa, que caminha também no sentido ali parecido com os Estados Unidos, com uma inflação alta, qual que é a sua visão em relação à Europa, né? Muitos economistas falam dessa demora em aumentar a taxa de juros. E agora a gente está vendo os resultados dos resultados que podem reforçar aí se vai realmente ter uma recessão ou não. Qual que é a sua visão? Perfeito. Acho que a gente tem um mundo que tem uma política monetária simultaneamente em um ciclo contracionista
e por isso que a pergunta é muito importante, né? E para tentar responder ela, eu vou também fazer 2 passos antes. Primeiro, falando um pouco da posição dessa semana de alguns membros do Fed, que trazem, né, um tom mais duro. Então, portanto, Rothschild com uma preocupação maior de inflação, falando de whatever it takes, né, faremos o que for possível, falando de dúvidas em relação a espaço para cortes em 2023, num contexto e aí ele passando para alguns dados de atividades que foram divulgados na Europa, a gente tem os PMIs de serviços da Alemanha que surpreenderam para cima, a gente teve os PMIs de serviços da zona do euro, que também vieram mostrando ainda uma atividade robusta, e nesse contexto as divulgações de resultados, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, com uma parcela significante, mais de 50%, surpreendendo para cima. Então, nesse contexto, acho que a comunicação do Banco Central Europeu fica cada vez mais esperada para ser um pouco mais duro. Claro que a gente tem um cenário muito desafiador, mais especificamente para a Europa, dado todas as implicações da guerra da Rússia na Ucrânia e das sanções impostas, né, nesse conflito e os desafios relacionados à atividade. Mas claro que a gente vê no contexto que orbita, né, esse tema, olhando tanto o que eu havia comentado, né, de uma comunicação mais dura essa semana vindo de alguns membros do Fed, quanto de uma atividade que se mostra ainda de alguma forma resiliente, a gente espera que o Banco Central Europeu comece a dar mais sinais de preocupações em relação à inflação. Uhum. Mirela, você comentou, né, sobre essa questão da Rússia ainda, que está bastante presente, principalmente nos dados econômicos da Europa. E aí agora entrou no radar também mais uma crise diplomática que acontece lá na China, na região da Ásia lá, mais um desentendimento que pode trazer consequências. A gente sabe que a China está muito próxima da Rússia, diplomaticamente falando, e que muitas pessoas estavam falando sobre uma possível intervenção da China em Taiwan logo após o começo da guerra, né? Economicamente falando, né, para os países do Ocidente, para a Europa, o que poderia ocasionar com uma ruptura diplomática ou algum tipo até de conflito com a China neste momento? A gente sabe do tamanho, da importância, da relevância da China no cenário internacional, principalmente a gente viu muitas questões acontecendo quando a China resolveu colocar ali o Covid-0, né, colocar lockdown, isso impactou as economias do mundo. Agora, com um retorno dessa situação de Covid-0, uma liberação das restrições, um conflito diplomático ou algum tipo de, até mesmo de embate dessa grande economia, o que poderia trazer de consequência, seja para os emergentes como o Brasil, ou seja para os grandes países de Europa e Estados Unidos? Felipe, essa pergunta é muito importante, em linha com o que você estava comentando um pouco antes de eu entrar aqui para fazer esses comentários em relação às sanções, riscos e as tensões que têm crescido na margem. Acho que, principalmente, a gente tem que olhar como foi a evolução ao longo dessa semana, lembrando que a gente começa a semana com os mercados, né, entrando com uma aversão a risco muito grande, dado essa expectativa, né, de visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, a Taiwan, né, depois de 25 anos que nenhum membro de alto escalão dos Estados Unidos visitava a região. Isso traz tensões, mas quando a gente foi ver ao decorrer da semana, os mercados começaram a mostrar alguma estabilidade, alguma acomodação após a saída segura da Nancy Pelosi de Taiwan. Acho que os principais fatores que a gente precisa trazer aqui o que é ruído, o que é sinal. Acho que a gente teve muitos ruídos ao longo dessa semana sobre esse tema. Esse tema foi notícia e marcou os noticiários dessa semana. O que traz para a gente, né, de resíduos dessa semana tensa na região é que a gente segue, como você havia comentado, com sanções, com exercícios militares,
mas a gente tem que fazer, e daí aqui eu rebobino a fita muito mais. Eu chego lá em 1949, a gente tem um histórico longo de tensões na região que ao longo desse período se mostraram mais sendo fumaça, então mais ruído do que de fato sinal. As nossas expectativas, é claro, é que o mercado siga olhando com atenção todas as movimentações, todas as sanções e exercícios militares na região, mas claro, a gente tem que tentar filtrar e entender o que de fato pode ser um risco. E olhando ali, tentando responder a segunda parte da sua pergunta em relação ao que foi, né, e o que pode ser os riscos de, se fato, a gente observar, se materializar alguma forma de separação ou um marco maior entre blocos, né? Você comentou a China mais próxima da Rússia, como isso poderia impactar. A gente tem que lembrar que aquela região, ela é muito importante justamente porque a China tem se transformado como um parceiro global nas exportações e trazendo, claro, dúvidas, como você também comentou, sobre como foram os impactos do efeito da política de Covid-0 da China no mundo, sendo os primeiros sinais de como seria um eventual efeito de uma demarcação um pouco maior entre esses blocos. Dito isso, o que a gente viu nesses períodos foram ondas mais preocupantes de gargalos, lembrando que esses gargalos levaram à diminuição de produção de alguns itens e, portanto, aumento de preços e uma preocupação de ondas inflacionárias. Então, esse seria um dos fatores que seria olhado com uma lupa. E aí eu já trago aqui algumas questionamentos, né, se a China teria alguma intenção ou algum movimento que de fato possa se materializar nessa divisão. Nossas expectativas é que isso seja pouco provável, né? Então, que esses exercícios tragam mais tensões, ruídos, e o mercado siga atento a esses movimentos, mas que, dada a importância global que ela tem, ela entenda que os impactos dela, e principalmente para a economia dela, seriam muito grandes. E daí há alguns pontos importantes sobre os efeitos secundários, né, desses gargalos, e o que a gente poderia ver seria os fluxos de semicondutores, como a gente já viu aqui, a gente já viu no Brasil isso sendo impactados ao longo da pandemia, e falando mais especificamente, né, eles impactam a produção de eletrônicos, do setor de veículos, e que trariam ali anseios, principalmente trazendo essa dúvida para a nossa visão doméstica de produção, e, de novo, que eu havia falado de novas ondas de inflação vinda de gargalos. Uhum. Ô, Mirela, só uma última aqui da minha parte, ainda falando um pouquinho sobre China, porque você explicou muito bem, né, essa questão do que está acontecendo, problemas diplomáticos impactando também na economia e nos mercados. E a China também já está vivendo, né, um grande problema de crescimento, principalmente por conta dessa questão do Covid-0, dos lockdowns, também do setor de construção lá, que está bastante pressionado, e isso está mexendo com toda a economia global, né? Aquele possível crescimento mais baixo da China já acendeu um sinal de alerta, uma luz amarela ali nos economistas, tentando entender qual que vai ser os impactos. A gente vê aqui no Brasil, né, principalmente as empresas de mineração e siderurgia, quando tem algum tipo de movimento lá na China, né, com housing mais pressionado, com essas construções, crise de hipoteca e tudo mais, a gente pode sentir ainda mais essas pressões, dado o menor crescimento, dada essa crise de hipoteca, crise de housing. As nossas empresas aqui, que estão muito atreladas ao crescimento chinês, a gente pode ver um movimento mais pressionado aqui nas nossas empresas também? Vamos lá, então acho que a China, a ordem de fatores é quando a gente fala da China, a gente fala de commodities, e quando a gente fala de commodities, a gente tem que falar dos países exportadores de commodities e para onde ela vai, que é nosso destino, a China, e no caso do Brasil, somos grandes exportadores para lá. E tentando responder, né, olhando todas a ordem de cadeia de impacto da China, começando pela China, a gente teve, como você havia comentado, a gente teve a política de Covid-0, que fez com que o mercado revisasse as expectativas
para o crescimento da China, que ficava ali próximo da meta da China de 5, 5,5, para algo próximo de 4, abaixo de 4 atualmente. Então, essa revisão muito grande traz um anseio sobre como seria os impactos da atividade, principalmente para o Brasil. Eu vou chegar lá na ponte final, vou falar um pouquinho de commodities antes. A gente vê esse crescimento da China impactando de uma forma até que benigna, né, os preços de commodities, dado a onda atual que a gente tem, que é muito forte de preços de commodities e que estava trazendo uma preocupação da persistência dessa onda de inflação e, portanto, políticas monetárias mais agressivas e, assim, um impacto de atividade global maior. Então, o que a gente vê é um alívio na margem vindo dessa diminuição da atividade, e aqui eu falo principalmente industrial. A gente sabe que serviços na China está vindo bem, a gente viu os PMIs da China de serviços essa semana, mas olhando para industrial, traria algum alívio vindo dos preços de commodities, que por hora ainda é visto como benigno, né? Então, olhando para a fotografia de 2022 e olhando agora, passando para o Brasil e tentando mostrar os nossos riscos e possíveis anseios, né, entre 2022 e 2023. 2022 no Brasil, a gente teve revisões de atividade para cima por fatores domésticos e não internacionais. A gente teve medidas fiscais, impulso fiscal mais positivo, que levaram as projeções, né, passaram ali próximo de 0,5 de crescimento para o PIB de 2022 no começo desse ano, para algo próximo de 2. Atualmente, a nossa projeção de 1,5, com viés claro para cima, vindo todo esse contexto mais relacionado a contextos domésticos brasileiros. Por isso que, por hora, nesse ano, a gente não está sendo tão contaminado pelas revisões para baixo da atividade da China. E por que isso é importante? Porque esses impactos da política de Covid-0 da China são esperados para terem um foco maior temporal em 2022 e que possa redistribuir a atividade entre 2022 e 2023, e, portanto, 2023, que seria nosso ano com maior influência de atividade global, seria pouco ou limitado ao impacto esse crescimento mais fraco da fotografia da China de 2022 para o ano de 2023. O que isso nos fala para nossas expectativas é que para 2022 a gente ainda não tem grandes revisões vindo dessas influências globais pelos fatores domésticos, mas se caso a gente tiver fatores que persistam um patamar de atividade mais fraco na China para 2023, isso sim traria alguns riscos. E por que isso é importante também? Essa semana a gente viu alguns anúncios de investimentos na China, pequenos, porém numa direção de que eles estão tentando retomar a atividade local, então que corroboram um pouco com essa visão que eu trouxe para vocês, de que olhando para o principal nosso principal parceiro das exportações, que é a China, a gente tem essa redistribuição possível, né? Redistribuição da atividade que pode trazer algum alívio ali entre nossos anseios, claro, sobre uma atividade futura. E você comentou dos riscos globais, né? Falando um pouquinho desses fatores gerais. A gente não consegue só olhar para a China, né? A gente tem os Estados Unidos, como eu comentei aqui no começo da nossos comentários hoje, que tem uma recessão vista como técnica, porém a composição da atividade ali ainda parece robusta. Ali dentro dos dados que a gente teve de PMI da Europa, a gente ainda vê alguns fatores que sustentam. Eu acho que a mensagem global, inclusive para o Brasil, é que a gente tem uma sustentabilidade da atividade vinda principalmente do setor de serviços. Lembrando que ao longo da pandemia a gente teve uma migração da composição da demanda das famílias que saiu de serviço e foi para bens, né? Lembrando que naquele momento, por causa dos lockdowns, a gente não podia consumir alguns tipos de serviços. E agora, com essa normalização, o mundo voltando a consumir serviços e saindo um pouco de industriais, mostram essa robustez desses serviços não só no Brasil, a gente vê isso nos Estados Unidos, na China e na Europa também. Então, acho que a composição do mundo em relação a uma atividade ainda traz alguma
algum sinal de que essa recessão, principalmente nos Estados Unidos, que a gente já vê os fatores, as discussões, né, ficando quentes em relação se é recessão técnica, se é uma recessão de fato, traz com que a gente tenha uma sustentabilidade maior de um argumento de que é uma recessão técnica, e sobre a China, essa redistribuição ali de atividade entre um ano e outro podem trazer algum alívio para a nossa atividade aqui, principalmente em relação a possíveis revisões para baixo da atividade para 2023. Lembrando que a gente sabe que o Focus tem revisado, né? Então, o consenso do mercado tem revisado a atividade para 2023 um pouco para baixo. A gente coloca aqui nossas projeções que estão em 0,1 para o ano que vem. Então, já contemplam um cenário de uma atividade mais fraca global, porém, o que a gente fala é que os riscos estão simétricos, dados as informações recentes. Tá certo. Mirela, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado ao time aí da AZQuest. Ótima sexta-feira, bom fim de semana, até uma próxima. Muito obrigada para vocês também.